Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos explorar a história fascinante e as técnicas intensas desse estilo de capoeira nascido nas ruas do Rio de Janeiro. Da resistência afro-brasileira à malandragem dos capoeiristas, vamos conhecer os golpes, as táticas e o espírito que transformaram a capoeiragem carioca em uma verdadeira arte de sobrevivência e cultura. Se você quer mergulhar nas raízes da capoeiragem e entender como ela moldou a identidade das ruas, esse é o seu lugar. Se inscreva, deixe seu axé e prepare-se para desvendar os mistérios da capoeiragem. A capoeiragem carioca tem uma história profundamente conectada à urbanização do Rio de Janeiro, à marginalização social e à resistência afro-brasileira. Esse estilo de capoeira, desenvolvido na capital fluminense durante o final do século XIX e início do século XX, emergiu como uma forma de luta e expressão cultural em meio a um cenário de conflitos sociais e repressão. Origens e contexto histórico. A capoeira chegou ao Brasil com os africanos escravizados, que trouxeram consigo diversas formas de expressão cultural, incluindo danças e lutas. Ao longo do tempo, a capoeira se transformou, adquirindo características de um sistema de combate e de uma prática cultural distinta. No Rio de Janeiro, a urbanização e a marginalização dos afro-brasileiros livres criaram um cenário para que a capoeira evoluísse de maneira única. Durante o período pós-abolição, a cidade do Rio passava por grandes mudanças. A capital era uma metrópole em expansão, com um grande número de pessoas negras libertas e imigrantes vivendo em condições precárias. Para essas pessoas, a capoeira tornou-se não só uma forma de expressão, mas uma habilidade de autodefesa e sobrevivência nas ruas. As autoridades, que viam na capoeira uma ameaça, respondiam com repressão violenta, e muitos capoeiristas foram criminalizados e perseguidos. Ainda assim, o Rio desenvolveu uma forma de capoeira voltada para a luta e a sobrevivência urbana. A malandragem e o cotidiano dos capoeiristas. A malandragem, um conceito de esperteza e adaptabilidade, era fundamental para a prática da capoeira carioca. Os capoeiristas da época, chamados de malandros, dominavam tanto as técnicas de luta quanto a habilidade de lidar com as autoridades e escapar de situações adversas. Eles usavam roupas características, como lenços e chapéus, que os identificavam, mas também empregavam golpes rápidos e estratégias furtivas para se defender e se adaptar ao ambiente hostil das ruas. A repressão policial era intensa e violenta. As guardas negras, patrulhas compostas por policiais, perseguiam os capoeiristas e até utilizavam técnicas para imobilizá-los. A prática da capoeira era associada ao crime, e os capoeiristas eram estigmatizados como valentões e desordeiros. Muitos capoeiristas, no entanto, eram respeitados e temidos em suas comunidades, o que lhes dava um certo status e, ao mesmo tempo, desafiava as normas impostas pela sociedade. A Era dos Maltas e o Código Penal. Em 1890, o recém-formado Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil criminalizou oficialmente a prática da capoeira. A lei estabelecia punições para a prática e associava a capoeira ao crime, visando manter a ordem. Os capoeiristas eram conhecidos como maltas, grupos organizados que se reuniam nas ruas para praticar a capoeira e que, muitas vezes, acabavam envolvidos em conflitos com a polícia e entre si. Esses conflitos eram comuns e faziam parte da resistência desses grupos, que recusavam se submeter ao controle estatal. As maltas mais famosas do Rio eram as dos Nagoas e dos Guaiamuns, que se organizavam em diferentes regiões da cidade. Cada malta tinha seus próprios membros e territórios e defendiam sua influência em embates, tanto entre si quanto contra as forças policiais. Esses grupos usavam a capoeira para lutar entre si e manter suas identidades culturais e territoriais, preservando uma prática que, apesar de perseguida, era fundamental para a vida dos afro-brasileiros cariocas. O reencontro da capoeira com a sociedade. Com o passar dos anos, algumas figuras-chave ajudaram a modificar a imagem da capoeira, transformando-a em uma prática mais aceitada socialmente, eventualmente, em um símbolo da cultura nacional. Apesar de sua ligação mais forte com a capoeira baiana, personalidades como o Mestre Bimba e Mestre Pastinha contribuíram para essa mudança, que também influenciou a prática no Rio de Janeiro.
A partir da década de 1930, a capoeira começou a ser vista como uma manifestação cultural afro-brasileira, sendo praticada em clubes e academias no Rio. Os capoeiristas cariocas começaram a incorporar elementos das tradições da capoeira baiana, como o uso do berimbau e outras musicalidades, que ajudaram a legitimar a prática. Esse processo foi fundamental para que a capoeira fosse reconhecida não só como uma forma de luta, mas também como um elemento cultural e identitário. Contribuições da capoeiragem carioca para a capoeira contemporânea. A capoeiragem carioca influenciou a prática contemporânea em aspectos como a agressividade e a rapidez dos golpes, elementos que caracterizam a capoeira de estilo mais focado no combate. O estilo carioca de capoeira foi incorporado à capoeira contemporânea, que mistura a musicalidade e o ritmo da capoeira baiana com a atitude de combate e sobrevivência da capoeira carioca. Além disso, a luta pela aceitação da capoeira no Rio de Janeiro ajudou a definir o caminho para o reconhecimento nacional da prática como um patrimônio cultural do Brasil. A capoeiragem carioca teve personagens históricos marcantes, conhecidos tanto pela habilidade na capoeira quanto pela malandragem e pela resistência contra as autoridades. Esses personagens ajudaram a moldar a capoeira do Rio de Janeiro como uma expressão cultural única e uma forma de resistência. Aqui estão alguns dos capoeiristas mais famosos da capoeiragem carioca. Mestre Sinhozinho, Mário Aleixo. Considerado um dos grandes mestres da capoeira carioca, Sinhozinho ensinava a capoeira como uma arte de defesa pessoal em vez de uma prática lúdica. Ele incorporava técnicas de luta mais diretas e era conhecido por adaptar o treinamento físico rigoroso em seus métodos. Foi um capoeirista que trouxe mais seriedade à prática e que contribuiu para afastar o estigma da capoeira como coisa de marginal. Besouro Mangangá, Manuel Henrique Pereira. Embora mais associado à Bahia, Besouro teve grande impacto na capoeiragem como um ícone de resistência e habilidade lendária, influenciando também o estilo carioca. Conhecido por ser ágil e praticamente invencível, a lenda diz que ele possuía um corpo fechado, o que o tornava imune a balas e facadas. Sua fama se espalhou por outras cidades, incluindo o Rio de Janeiro, inspirando capoeiristas cariocas a incorporar o espírito de resistência. Manduca da Praia, Francisco Rafael da Silva. Manduca da Praia foi um capoeirista e figura notória na malandragem carioca, atuando no final do século XIX. Ele era conhecido por ser um capoeirista habilidoso, respeitado tanto pela comunidade quanto pelos capoeiristas rivais. Sua fama era tão grande que ele se tornou uma espécie de herói popular, navegando entre a prática da capoeira e a vida pública, o que o ajudou a ganhar prestígio entre as maltas cariocas. Nego Pastinha. Não confundir com Mestre Pastinha da Bahia, Nego Pastinha era um capoeirista respeitado no Rio de Janeiro e atuava entre os capoeiristas conhecidos como valentões. Ele era admirado por suas habilidades de luta e por sua atitude, sendo uma figura influente entre os capoeiristas de rua. Sua presença contribuía para a união e fortalecimento dos capoeiristas cariocas. Dona Amélia. Uma das poucas mulheres mencionadas nas histórias da capoeira carioca, Dona Amélia era conhecida por sua habilidade e destemor. Embora as mulheres não fossem tradicionalmente aceitas nas rodas de capoeira, ela desafiou as normas e deixou sua marca. Seu nome é lembrado por desafiar preconceitos e ser uma das pioneiras femininas na capoeiragem carioca. Batatinha, João Grande. Batatinha foi um capoeirista do Rio de Janeiro que utilizava capoeira em lutas urbanas e também na malandragem carioca. Era conhecido por sua habilidade em golpes de surpresa e sua resistência em brigas nas ruas. Sua personalidade e estilo de luta contribuíram para reforçar a fama da capoeira como uma arte de resistência urbana. A capoeiragem carioca é marcada por técnicas agressivas e estratégias adaptadas para o ambiente urbano do Rio de Janeiro entre o final do século XIX e o início do século XX. A influência da malandragem também é um aspecto central dessa capoeira, trazendo habilidades de esperteza e improvisação que permitiram aos capoeiristas sobreviver em um contexto de constante repressão e marginalização. Os detalhes sobre as características das técnicas e o papel da malandragem incluem movimentos diretos e eficientes. Ao contrário da capoeira mais acrobática e coreográfica, a capoeiragem carioca era focada em golpes diretos e rápidos,
feitos para incapacitar o oponente de forma eficaz. Movimentos como rasteiras, cabeçadas e chutes baixos eram comuns, visando derrubar o adversário sem movimentos exagerados. Uso de cabeçadas e joelhadas, por ser praticado em ambientes urbanos, onde o espaço era muitas vezes limitado, os capoeiristas cariocas utilizavam golpes de curta distância, como cabeçadas e joelhadas, ataques que eram eficientes em combates rápidos e próximos. Ginga e movimentação reduzida. A ginga, movimento característico da capoeira, era realizada de forma mais contida e compacta. Os capoeiristas cariocas adaptavam a ginga para enganar o oponente e se preparavam para atacar ou defender rapidamente. A movimentação era menos coreografada e mais focada na defesa e ataque direto. Utilização de objetos e armas improvisadas. Na capoeiragem carioca, era comum o uso de objetos do cotidiano como armas improvisadas. Facas, navalhas, bengalas e até mesmo pedaços de madeira podiam ser usados para se defender ou atacar o adversário. Isso fazia parte da sobrevivência no contexto urbano do Rio, onde os capoeiristas enfrentavam tanto a polícia quanto outros capoeiristas. Golpes rasteiros e de surpresa. A capoeira carioca utilizava movimentos de rasteira para derrubar o adversário de forma furtiva. Esses golpes eram aplicados de maneira súbita, aproveitando-se de momentos de distração. A estratégia era desestabilizar o oponente rapidamente, sem envolver-se em confrontos prolongados. Ataques coordenados em grupo. Maltas. Os capoeiristas cariocas costumavam andar em grupos conhecidos como maltas. Isso permitia a utilização de ataques coordenados e um trabalho em equipe para enfrentar adversários ou proteger o próprio grupo. Essa dinâmica em grupo era típica da capoeiragem carioca, especialmente nas disputas territoriais entre os capoeiristas do Rio. A malandragem na capoeiragem carioca. A malandragem é um conceito que permeia toda a prática da capoeiragem carioca. Mais do que uma técnica, a malandragem representa uma atitude e uma habilidade de leitura rápida do ambiente, dos adversários e das oportunidades para enganar e se proteger. Leitura do oponente e do ambiente. A malandragem envolve a habilidade de ler o oponente, interpretando seus movimentos, intenções e pontos fracos. Isso permite que o capoeirista ajuste suas técnicas de acordo com a situação e use o ambiente a seu favor. Enganação e astúcia. A malandragem se baseia no uso de estratégias para desorientar o oponente. O capoeirista carioca podia, por exemplo, fingir que estava recuando para, de repente, atacar de forma inesperada. Esse jogo psicológico fazia parte da luta, criando momentos de distração que poderiam ser aproveitados. Flexibilidade e adaptabilidade. A malandragem exigia que o capoeirista fosse adaptável, tanto para enfrentar diferentes adversários quanto para lidar com a presença das autoridades. A habilidade de improvisar novos movimentos ou adaptar os existentes em função do contexto era fundamental para sobreviver em meio à perseguição policial e aos conflitos com outros capoeiristas. Desenvolvimento da reputação e proteção. Muitos capoeiristas cariocas mantinham uma reputação de malandros, pessoas respeitadas e temidas por sua habilidade na capoeira e no trato com a polícia e com outras figuras da malandragem urbana. A reputação era uma proteção em si, pois muitas vezes inibia potenciais agressores ou adversários. Aparência e identidade. A malandragem também incluía aspectos de vestimenta e comportamento. O uso de roupas específicas, como chapéus, lenços e sapatos bem cuidados, ajudava o capoeirista a se destacar e, ao mesmo tempo, fazia parte de sua identidade de malandro. Essa imagem era cultivada para projetar confiança e intimidar possíveis rivais. A capoeiragem carioca, com suas técnicas brutais e a influência da malandragem, deixou uma marca duradoura na capoeira brasileira. Ela inspirou estilos posteriores e trouxe uma abordagem de resistência e luta que até hoje caracteriza a capoeira como uma arte de defesa e cultura afro-brasileira. E assim concluímos mais uma viagem pela história da capoeiragem carioca, um estilo único que nasceu nas ruas e ganhou força na malandragem e na resistência. Se você gostou de descobrir as técnicas, os golpes e o contexto que moldaram essa capoeira urbana, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para fortalecer o nosso canal. No mundo marcial, cada detalhe conta,
E aqui, vamos continuar explorando a essência e a diversidade das artes marciais. Nos vemos no próximo vídeo.